Já que o assunto é fake news, resolvi fazer um vídeo para explicar às pessoas de que modo é que elas podem driblar notícias falsas. Meu canal alcançou aí 900 inscritos, para ser mais preciso, hoje nesse momento tem 906 inscritos. E eu quero, no dia 15 de agosto, chegar aos 1000 inscritos. 15 de agosto é o aniversário do canal, vai completar 2 anos, né? E eu gostaria de comemorar esse aniversário, né? Comemorar, assim, de um jeito mais simbólico, comemorar esse aniversário completando 1000 inscritos. E para isso eu peço a ajuda de vocês, para que vocês compartilhem ainda mais nesse período, né? Antes dessa data, compartilhem mais nos grupos de WhatsApp, no Facebook, peçam para as pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo que se inscrevam no canal, porque as pessoas são um pouco displicentes às vezes e elas também podem achar que ao se inscrever no canal elas vão ficar recebendo notificação toda hora, não, né? Só recebe notificação do canal quem opta por receber as notificações, quem clica no sino, né? Quem não clica no sino não recebe notificações, fica apenas inscrito e de vez em quando vai receber alguma notificação, se ela estiver somente inscrita. Então, assim, me ajudem a chegar aos 1000 inscritos antes dos 2 anos de canal. Olha só, estamos... A pauta do momento é a fake news por conta do que aconteceu, os canais que foram bloqueados, o MBL está recorrendo ao Ministério Público, o que chega a ser bastante irônico, né? Mas enfim, estamos entrando num período eleitoral agora e esse é o momento mais importante de todos para se falar de fake news, porque a coisa está muito avançada. Hoje em dia já existe fake news de fake news, que é o cara lança uma notícia falsa informando que alguém falsificou uma notícia. A coisa está alcançando níveis assim bizarros. E não é difícil driblar fake news. E eu venho aqui mostrar a vocês. Olha, é o seguinte. Primeiro lugar, quando você vê uma notícia em formato de banner, alguém publica um banner lá, uma montagem feita, né? No Photoshop, ou no Paint, enfim, um bannerzinho, dando informações. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, tal candidato, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Simplesmente não acredite, porque isso tem altíssima probabilidade de ser uma fake news. Se você tiver interesse, pega aquela informação, jogue no Google para ver se sai algum site de respeito. E o que é que eu considero site de respeito, gente? Assim, olha, a mídia brasileira ela é muito tendenciosa, então assim a gente tem que baixar um pouco o nível, claro, para falar de site de respeito. Mas se a mídia ela tem pelo menos compromisso em não mentir, ela já se pode considerar uma mídia de respeito no Brasil. Porque isenção da mídia brasileira simplesmente não existe, não existe isenção. Toda mídia que você me disser, eu lhe digo qual é a vertente política dela. Mas olha só, existem algumas mídias que costumam não mentir, né? Elas costumam uma valorização mais de longo prazo, manter essa qualidade, pelo menos nesse sentido, das matérias que são publicadas, porque elas imaginam que é melhor fazer dessa forma para não perder leitores num espaço longo de tempo, 10 anos, 20 anos. Então, por exemplo, mídias como o UOL barra Folha de São Paulo, que a Folha é ligada ao UOL, a G1, inclusive, da Globo, o El País. Essas são as que eu mais acompanho. Acredito que o Terra também não tem um costume de mentir. São mídias bastante populares. E, assim, a gente precisa aprender a separar as coisas. Olha só. A Globo é, sem sombra de dúvidas, extremamente tendenciosa. A Globo é tucana, não tenho a menor dúvida disso. Mas a Globo ela busca manipular a opinião das pessoas de outra forma, não é mentindo. É difícil você ver a Globo dando informação falsa. Simplesmente o número é 5% e ela diz que foi 50%. Assim, é muito difícil isso acontecer, pode ter acontecido, mas não é comum. A maneira pela qual a Globo manipula as pessoas é diferente. É tipo assim, na época de Fernando Henrique, quando o Brasil registrava crescimento do PIB de tipo 4,5% no ano anterior, o Jornal Nacional dava a notícia da seguinte forma, mais ou menos assim, ó. E o Brasil registrou ano passado 4,5% de crescimento de sua economia. Vamos fazer uma série de matérias aqui mostrando quais foram os setores que mais cresceram, quais foram as consequências para o mercado de trabalho e de que maneira você vai ganhar com isso. Era mais ou menos assim. Quando Lula apresentava mais ou menos a mesma taxa de crescimento, inclusive teve ano de o Brasil apresentou 6% de crescimento, a Globo dava notícia mais ou menos assim, ó.
E o Brasil, ano passado, registrou um crescimento de 6% no PIB. E o Flamengo venceu o Vasco por 2-1. Assim, é mais ou menos dessa forma que a Globo manipula as pessoas. Mas, normalmente, eles não mentem. E é para essas mídias que vocês têm que recorrer. A Folha, ela também pende para um lado mais tucano também. O El País é uma mídia mais de esquerda. Mas são mídias que não costumam mentir. Então, procurem essa informação em mídias de respeito. Eu sempre faço isso. Quando eu vejo um banner publicado no Facebook, eu vou no Google. Se não foi publicado nem no Terra, nem no G1, nem no UOL, nem no Folha, nem no El País, eu me abstenho de comentar sobre aquilo ali. Né? Eu não fico olhando esses blogzinhos para poder formar minha opinião. Então vejo que não tem dificuldade nenhuma. Qual é a dificuldade de você ver a informação e você dar um Google para procurar se aquilo ali saiu em algum site grande, em algum site de nome? Qual é a dificuldade que tem isso? Então desculpa, se você cai em fake news é porque você quer, é porque você é preguiçoso. Isso eu estou falando de notícia, de dados e informações pontuais que são publicadas. Mas a fake news ela é muito mais profunda do que isso. Existe candidato que a campanha do candidato é baseada em mentira. Né? Isso não deixa de ser uma fake news. Por exemplo, o Bolsonaro. A campanha de Bolsonaro, o grosso da campanha dele, o carro-chefe da campanha dele é baseado numa mentira. Que é dizer à população que vai conseguir resolver o problema da violência, ou pelo menos reduzir drasticamente a violência, apertando o cerco do rigor das leis contra os bandidos. Isso é simplesmente mentira e é demonstrado estatisticamente. Vou dar duas informações para vocês. No Brasil, apenas 5% dos homicídios são solucionados pela polícia. 5%. Ou seja, 95% dos homicídios no Brasil, a polícia não fica nem sabendo quem foi que matou. A polícia não chega até o bandido. Outra informação, essa se refere ao estado de São Paulo, que eu não achei o número para o Brasil inteiro. Apenas 2% dos roubos em São Paulo são solucionados pela polícia. 98% dos roubos em São Paulo, em 98% dos casos, a polícia sequer chega até o bandido. O que é que adianta? Pode botar prisão perpétua pro cara. Vai adiantar de quê? A polícia não chega até o bandido. Então, assim, para você começar a solucionar o problema da violência no Brasil, você tem que investir na polícia, aumentar o contingente policial. E para isso você vai ter que gastar, você vai ter que investir no setor de inteligência da polícia, que é sucateado. Os próprios policiais falam isso. Mas para isso tem que gastar e tem que mostrar de onde vai vir o dinheiro. Né? Coisa que Bolsonaro não tem capacidade porque ele não tem cérebro. Então, Bolsonaro, quando ele faz a campanha dele, ele sabe que o eleitor dele é ignorante. Ele sabe, por isso que ele fica batendo nessa tecla. Vamos, é prisão perpétua, é matar bandido, meu irmão. E o povo vota, porque o povo não lê, o povo não sabe de nada. Né? Desculpa se você é um eleitor de Bolsonaro, mas essa é a verdade. Então vejam que fake news é algo muito mais profundo do que simplesmente ficar publicando uma ou outra notícia falsa. Fake news, ela inclui inclusive a criação de espantalho para ficar batendo e enganar a população. Muitos políticos fazem isso. O MBL é mestre em fazer isso. Por que vocês acham que o MBL bate tanto na Venezuela? Tá vendo aí que o estatismo, o socialismo não dá certo? A Venezuela como é que tá? E fica batendo na Venezuela, apresentando um monte de dados da Venezuela. Por quê? É um país de intensa intervenção estatal que deu muito errado, porque foi feita muita burrice na Venezuela, acima de tudo. Não é simplesmente só o fato de ser um Estado interventor. Muita coisa errada, muita coisa bizarra foi feita pelo governo, principalmente o governo do Maduro. Mas por que o MBL não fala, por exemplo, dos países escandinavos? Eles não gostam muito de falar, né, da Suécia, não gostam muito de falar. A Suécia tem um Estado gigantesco, um Estado muito grande, mais ou menos de 1950 até hoje. Com algumas oscilações, reduções do Estado, mas o Estado continuou grande em todo esse período, teve algumas crises econômicas e tal, mas continuou com elevado nível de bem-estar social. Temos aí na Suécia 68 anos, pelo menos, de forte intervenção estatal, né? E os caras lá estão fechando presídio. Pô. Então a Suécia é sim um exemplo de sucesso da intervenção estatal na economia e na sociedade. Aí vamos arredondar aí 70 anos, mais ou menos, de forte intervenção do Estado. E cadê a tragédia do estatismo? Cadê a grande tragédia? Ah, não, mas na década de 80 você viu que estagnou a economia, passada por uma crise. Sim, crise em todo o país passa. Eu quero saber o seguinte, cadê a tragédia do estatismo quando você pega o exemplo dos países escandinavos, especialmente o caso da Suécia, que eu estudei mais? Onde está a tragédia? É exatamente por isso que o MBL não fala desses países. Fica batendo na Venezuela. Vamos bater na Venezuela porque é o espantalho. Escolhe o caso que deu mais errado, um caso mal sucedido de intervenção estatal e muito mal sucedido para ficar batendo.
batendo, 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 para poder convencer as pessoas mal instruídas, mal informadas, que a intervenção do Estado é uma merda e que o liberalismo é maravilhoso. Então, o MBL, quando dá esse tipo de informação, ele já parte do princípio, ele já sabe que aquela pessoa que está do outro lado da tela, ou pelo menos a maioria delas, são pessoas ignorantes, que não leram, que não têm conhecimento. Desculpa se eu estou sendo duro, mas essa é a realidade. E para esse tipo de fake news, né, que é criar espantalho para ficar batendo, só existe uma saída: ler, estudar, ter conhecimento. Somente dessa forma você vai desvendar, você vai descobrir quando é que o candidato ou o grupo político está criando espantalho para ficar batendo e enganar você. Vai estudar, vai pegar a revista, vai pegar uma mídia de respeito para ler, principalmente livros e artigos científicos. Eu queria aproveitar também para falar um pouco sobre credibilidade de fontes, né? Qual é a fonte que eu devo acreditar? Qual é a fonte que tem mais credibilidade? Olha, tecnicamente falando, artigos científicos são as fontes que têm mais credibilidade para você acreditar naquelas informações. Mais credibilidade, inclusive, do que livros, e eu vou explicar por quê. Um artigo científico, para ele ser publicado, ele tem que ser aprovado por uma banca. Existe uma banca de pareceristas que vai avaliar aquele artigo. Se tiver erros, ele vai devolver para o autor corrigir e para depois acontecer a aprovação. E se tiver muito ruim, ele já reprova de imediato, já reprova direto, né? E além disso, existem as classificações das revistas também, né? A CAPES, ela hierarquiza as revistas por qualidade. Então aí tem os critérios de avaliação lá da CAPES. E aí tem lá a revista A1, aí vem B1, B2, B3, B4, B5, revista C, vai caindo, né, as classificações. Então assim, se você vê um artigo científico publicado numa revista A1, a top da top, aquelas informações contidas naquele artigo têm alta credibilidade. Existe uma grande chance de serem informações verdadeiras, né? Se for uma revista C, aí você já... Mas mesmo assim, ainda tem mais credibilidade do que livro, né? Eu vou explicar por quê. Livro, para você publicar, você não tem banca de pareceristas para avaliar o livro. A editora está muito mais preocupada em vender. Mesmo que a editora faça uma avaliação, aí vai da política interna de cada editora, mas a preocupação maior da editora é uma preocupação comercial. Ela quer vender aquele livro. Enquanto artigo científico, não. Já não tem essa preocupação comercial. Então, artigo científico, em média, tem mais credibilidade do que livro, beleza? Não estou dizendo que vamos começar a desconfiar dos livros, não, cada caso é um caso, né? Se você pega um livro que é altamente referenciado, que usam esse livro como referência, sim, aí é um livro de alta credibilidade, cada caso é um caso, estou falando na média, no geral. No geral, o artigo científico tem mais credibilidade do que livro, né? Que por sua vez tem mais credibilidade do que blog da internet. Então eu acho muito importante dar esse tipo de informação, né? Inclusive teve um sujeito que no meu vídeo sobre a Suécia, foi todo baseado em artigos científicos. Ele queria debater comigo se baseando em Wikipédia. Aí eu falei, amigo, me desculpa, mas não dá. Comece a ler alguma coisa que preste para você debater comigo. Porque se ele botou um bolo de link lá, uns 10 links de Wikipédia e queria debater comigo, eu encerrei o debate na mesma da hora. E ele ainda ficou dizendo que era argumento de autoridade, que não tem nada a ver não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas enfim, é isso. Se você gostou, dê joinha, inscreva-se aqui no canal, clica no sino para receber as notificações, compartilhe esse vídeo. Valeu!